Olá, está começando mais um EnsinaCast. Este é um projeto do Instituto Ensina que tem um objetivo muito simples: levar conteúdos sobre a cidadania e sobre o terceiro setor de maneira clara, prática e simples para que você que está nos ouvindo pelo Spotify ou nos vendo pelo YouTube tenha acesso a vários assuntos que faz parte do seu dia a dia. A nossa convidada de hoje para falar sobre eleições 2022 é formada, deixa eu pegar aqui, pós-graduada em Direito Constitucional pela PUC, advogada, né, e também é sócia do escritório Serpa Diniz. Bem-vinda, doutora, já me falou que não é para chamar de doutora. Ana Paula Serpa, bem-vinda. Tudo bem, Dani? Obrigada pela oportunidade, primeiramente. É sempre um prazer participar aqui do podcast com o Instituto Ensina. A gente sempre faz essa parceria, né, em trazer o exercício da cidadania e as informações para a gente conseguir aí cada vez mais exercer a democracia, né, na prática. Isso, você já foi convidada das lives, Exato. né? Já fez uma live com a Thais, já foi super legal. Foi, a gente falou justamente das eleições no âmbito municipal, né? Então, a gente falou dos vereadores e dos prefeitos. Foi bem interessante, bem legal. Agora, em outubro, tem eleição de novo, mas agora... Exatamente. Já é outra pegada. Eleição expressiva, né? Importante. Esse ano realmente é um ano eleitoral muito importante, porque a gente vai eleger executivo e legislativo no âmbito federal e no âmbito estadual, né? Então, tem uma expressividade. Sempre que é uma eleição que tem a participação de um presidente da República, a gente tem mais, né? Mais informações e mais, assim, relevância, né? Para a sociedade, porque realmente é um cargo muito importante, né? Exatamente. Então, você já deu a brecha aí. Vamos falar sobre essas diferenças, sobre o executivo e o legislativo, o que é um, o que é o outro. Uhum. Isso é muito importante para a gente escolher um candidato, realmente. Quais são as diferenças que a gente tem, né? Então, para a gente entender como funciona o sistema político brasileiro. A gente tem os 3 poderes, isso é muito importante que a gente entenda, né? A tripartição de poderes. Então, a gente tem o poder judiciário, do qual a gente não elege, né, quem participa. E a gente tem o poder executivo e o poder legislativo, do qual a gente elege diretamente os nossos representantes, né? Então, no Poder Executivo e no Poder Legislativo, nós temos esferas. Então, a gente tem a esfera da União, que é a esfera federal, temos a esfera estadual e temos a esfera municipal. Nessas eleições, a gente vai focar mais na esfera federal e na esfera estadual. O que isso quer dizer? No legislativo da esfera estadual, a gente vai eleger os deputados estaduais, que vão compor a Assembleia Legislativa. Então, no âmbito estadual, né, do nosso estado. Então, a gente vai votar para os deputados estaduais daquele estado que a gente mora. No âmbito federal legislativo, a gente tem 2 câmaras legislativas que formam juntas o Congresso Nacional, que a gente tanto escuta falar no jornal, né? Tá toda noite ali. Toda noite a gente escuta alguma coisa que o Congresso Nacional decidiu. O Congresso Nacional, ele é composto por 2 casas, né? A gente chama de uma casa iniciadora e outra revisora. Então, a gente tem a Câmara dos Deputados, que vão ter... Federais. Isso, dos deputados federais, exatamente. A Câmara dos Deputados. E nós temos o Senado. Então, o Senado, ele tem representantes de cada estado e a Câmara dos Deputados tem representante do povo mesmo, né? São os eleitos os representantes do povo. Essas 2 câmaras, elas são as responsáveis por editar leis e aprovar leis. Essa é a função típica do legislativo que a gente fala. Então, o legislativo já traz essa ideia, né, de fazer leis. Então, eles são os nossos representantes para fazer as leis. Esse é o âmbito, né, do legislativo, poder legislativo, estadual e federal. No poder executivo. O poder executivo, a gente tem quem realmente administra aquela esfera. Então, no âmbito federal, a gente tem o presidente da República, que vai ter o seu vice-presidente, e o presidente da República vai escolher os seus ministros que vão direcionar cada pauta. Então, a pauta da educação, o ministério, né, que a gente fala. Então, vai ter os ministros lá para tocar a pauta do ministério, do Ministério da Educação, do Ministério da Saúde, etc., que a gente também ouviu bastante falar, né, que é muito importante. Exatamente. Então, a gente elege o presidente e o presidente vai definir os ministros. Esse é o âmbito, né, federal no Poder Executivo. Então, o chefe do Poder Executivo no âmbito federal vai ser o nosso presidente da República. No âmbito do Estado, o governador. O governador e seu vice-governador também vão ter os seus secretários, que é a mesma coisa que os ministros, para tocarem as pautas. E aí, no Poder Executivo do âmbito estadual, a gente tem o governador e o vice-governador. Então, o que é importante a gente entender?
Nós temos o Poder Executivo, que tem como função típica administrar o Estado ou o país. Então, o presidente da República, por exemplo, ele tem não só a função de administrar o país como um todo, mas também como ser chefe de Estado. Então, ele representa a gente lá fora, né? Perante os outros países e quando vem alguém de fora, né? Algum representante. É o cartão de visita, digamos assim. Exatamente. É ele quem nos representa. Então, é muito importante ele ter uma figura, porque é ele que vai nos representar lá fora. Então, isso define muito a imagem do Brasil perante a ONU, por exemplo, perante os outros países. Acho que dava para a gente entender assim, se você fosse representar o país, como você gostaria de se portar, ou ser visto? Isso, acho que isso é importante pensar na hora de eleger, né? Isso, exatamente. Quando você fala de um presidente da República, tem alguns países que têm o sistema parlamentar que, na verdade, é dividido essas duas funções, né? Então, a função de administração interna e a função de representante do Estado. No Brasil, a gente não tem essa divisão. Então, o próprio presidente, ele é o cartão de visita mesmo, como você disse. É o cartão de visita para os outros países. Então, o posicionamento dele, o discurso dele, tudo isso vai ser analisado lá fora, né? E agora, já no âmbito estadual, o governador ele vai ser o chefe, por exemplo, da segurança pública, ele que dá a palavra final, ele que determina o que a polícia militar vai fazer, por exemplo. Então, ele fica mais restrito ao Estado. Agora, o presidente da República não, já é um âmbito maior, é federal, né? De qualquer forma, é importante que a gente entenda essas duas funções, porque o legislativo, ele não tem só a função típica de legislar, né? De fazer as leis. De fazer as leis. Ele não faz só isso. Ele tem uma função muito importante, que é a de fiscalizar o executivo. Por quê? Porque a gente está falando de pessoas que a gente elege no executivo que vão administrar o dinheiro que a gente paga nos impostos, né? Exatamente. E quando a gente tem essa, acho que é a verdadeira polêmica, né, do sistema político, né? O que o político está fazendo com o meu dinheiro, né? Isso é o mais importante para a gente. Então, o sistema político, ele criou um balanceamento, um equilíbrio, de forma que o chefe do executivo, ele não pode fazer o que ele quer com o dinheiro. Então, entre o legislativo... Ou não deveria, né? Ou não deveria, não deveria, exatamente. Não é o que a gente vê acontecendo na prática, mas a gente tem mecanismos para evitar esse tipo de coisa, né? Então, a gente tem um legislativo que tem uma função atípica, então não é a função principal dele, mas uma função de fiscalizar o executivo. Então, é importante que o legislativo ele seja muito bem escolhido por nós, eleitores, porque é ele que vai analisar se as contas apresentadas pelo executivo estão de acordo. Se realmente ele está seguindo as pautas que são importantes, então a gente tem pautas na Constituição que é obrigatório você investir dinheiro em uma determinada quantia, então o legislativo observa isso. Observa se está aprovada as contas, se não tiver aprovada, o chefe do executivo vai sofrer um crime de responsabilidade, vai sofrer uma investigação por crime de responsabilidade. E o legislativo tem uma prerrogativa muito importante também, que a gente também escuta muito falar nos jornais, que é de instaurar a CPI, né? Que é a Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, olha como é importante o poder legislativo, né? Ele não só fiscaliza, como se ele verificar alguma irregularidade, ele fala, olha, vamos parar tudo aqui e todos nós do legislativo vamos instaurar um inquérito e vamos investigar direitinho o que esse chefe do executivo fez na determinada situação. Então, o legislativo, então, na esfera estadual, são os deputados estaduais. Isso. E na esfera federal... são os deputados federais e os senadores também? E os senadores. Então, nessas eleições, a gente vai eleger tanto os deputados federais quanto estaduais, como também a gente vai eleger os senadores. Nesse ano de eleição, a gente vai ter só um senador para eleger, né? Então, vai ser só o mais votado, né? Tem anos que a gente elege 2 senadores. Por quê? Porque são 3 senadores por estado, que vão compor o Senado. E aí, o Poder Legislativo na Câmara dos Deputados tem muito essa importância na esfera federal, porque faz essa investigação e é o responsável por instaurar, por exemplo, o impeachment, então o começo do processo de impeachment. E o Senado já é quem julga, né? Já é quem vai tocar o julgamento. E, além disso, é quem sabatina os indicados pelo presidente da República para ser ministro dos tribunais superiores. Então, quando a gente tem um presidente da República indicando um ministro para ser do STF, por exemplo, o Senado vai sabatinar. Então, é todo um sistema organizado
para que o legislativo ele sempre acompanhe e fiscalize o que o executivo faz. Eu acho que você falou uma palavra muito chave aí, organizado. Porque para quem está vendo, parece que a política brasileira é uma bagunça. Exato. Né? Você fala, pô, é mais um, que nem você está falando, são 3 senadores por estado. Não é muita gente? Porque aí você fala vezes 26, né? Distrito Federal também tem? Distrito Federal também, que serão eleitos também esse ano. Entendeu? É muita gente. Será que... E a gente vê, jornal, por exemplo, a gente está falando, muita bagunça, sempre é um disse isso, outro disse aquilo, parece que não flui as coisas. A ideia da Constituição Federal em trazer tanto, por exemplo, Câmara dos Deputados, 513 deputados. Qual é a ideia? Qual é a ideia que a Constituição Federal trouxe para a gente ter tanta gente no Legislativo? A maior representatividade possível. Então, eu vou lá de 4 em 4 anos e eu elejo essas pessoas. Nesses 4 anos, eu tenho que ter o maior número possível de pessoas sendo representadas. Até por isso que tem a diferença de como é votado, como é o procedimento de votação no Executivo e no Legislativo. No Legislativo, como você disse, são muitas pessoas. Não são as mais votadas necessariamente. Existe uma ideia de coeficiente de que é o que a gente chama de o partido que tem mais voto vai puxando o candidato. Exatamente. Né? Tem muita gente que questiona isso, né? A ideia é que o partido com mais expressão de votos, ele tenha mais cadeiras na Câmara dos Deputados. Então, é mais ou menos essa conta que é feita, né? Então, você vê a quantidade de cadeiras e aí você faz uma conta lá de divisão e aí vê quantos deputados vão ter naquelas cadeiras referentes ao partido que teve mais expressão de voto. E até para a gente entender isso é importante porque a gente precisa entender que o executivo ele não consegue fazer nada sem o legislativo. Então, se você tem um legislativo que é muito contrário ao partido do presidente ou do governador, existe um embate aí que freia a governabilidade, que a gente chama do executivo, né? Que é o que acontece hoje no Brasil. O presidente tem muita restrição ali, ele tem muito embate com o Congresso Nacional porque ele não tem tanto apoio, né? Ele teve que conquistar aos poucos o apoio. Então, quando a gente chega em umas eleições que são presidenciais, é muito comum o pessoal pensar que o mais importante é o presidente. Na verdade, não. Todos os cargos são muito importantes, porque o legislativo ele vai dar apoio para a governabilidade do presidente. Então, se você tem um presidente que tem uma pauta X e um legislativo que a maioria tem uma pauta Y, o presidente ele não consegue fazer valer as leis que ele prometeu na campanha, né? Porque o que vai acontecer? Ele vai apresentar uma lei ou um projeto, né? Porque existe essa possibilidade do presidente da República apresentar um projeto de iniciativa dele e isso vai ser votado na Câmara dos Deputados e pelo Senado depois. Se ele não tem uma base de apoio, se ele não tem uma base que realmente acredita nele, que vai votar, ou isso não entra em pauta, ou isso entra e é derrubado. Ele fica travado. Ele fica travado, que é o que a gente chama de presidencialismo de coalizão. Ele precisa fazer a coalizão ali. Ele precisa fazer política. Essa é a realidade. Mas tem um outro lado dessa moeda aí. Se for todo mundo, se for os parças dele, vamos falar de maneira clara, assim, se for os amiguinhos dele ali, quem que vai fiscalizar? Exatamente. E aí, é legal a gente... pensar nisso na hora de fazer o seu voto, né? Eu vou votar nos amigos, que aí estão junto ali. Sim. Ou um para fiscalizar o outro, mas aí trava. Exato. Como é que a gente concilia isso? Porque dá um nó. Exatamente. Ou eu vou fortalecer a oposição, né? Exatamente. Isso é muito importante, até para a gente decidir o nosso voto. Então, se a gente vê que um candidato que a gente não confia está à frente das pesquisas, isso é importante. Eu vou fortalecer, então, ali quem eu acredito que vote a favor das minhas pautas, né? Então, realmente, isso é importante a gente votar, mas é importante a gente acompanhar. Então, as eleições, elas não são o único exercício de cidadania que a gente tem. A gente precisa acompanhar no TSE, a gente precisa acompanhar nas redes sociais do candidato. Tudo isso é muito importante que a gente esteja acompanhando de perto, né? Então, participar quando tiver alguma pauta pública, tá sempre fiscalizando. É muito importante porque o legislativo, no final do exercício, ele vai precisar aprovar as contas. E aí você precisa ver como é que foi esse procedimento, né? Porque quando a gente elege o legislativo, a gente elege para defender os nossos direitos. E se o executivo não está cumprindo com isso, é a função do legislativo fazer esse papel, né? Fazer as nossas vezes estar lá mais no cangote do presidente, do governador, né?
Isso é muito importante. O fortalecimento da oposição é muito importante. Assim, a gente precisa ter essa noção de que a democracia ela tem que ter maiorias, mas ela tem que ter uma minoria forte. Né? Isso é muito importante que a gente entenda. A oposição ela não pode ficar calada. A oposição, a função dela é... se opor. Exatamente. É, assim, incomodar. Entendeu? É incomodar. E aí, por isso mesmo que tem esse número expressivo no legislativo, para justamente não ficar. Porque imagina quão seria fácil para o presidente, ele promete alguns cargos ali para poucos, e aí ele consegue fazer o que ele quer. Então, é por isso que existem muitos partidos, é importante que existam muitos partidos, não tanto quanto estão São crescendo. 32 no país, E né, crescendo, pelo TSE. né? E crescendo. Existem uns dados muito interessantes, é um livro que chama Crise das Democracias Liberais, é muito interessante esse livro, que ele fala, ano a ano, né? Cada presidente que a gente teve aqui no Brasil, quantos partidos ele tinha que fazer coalizão, então chamar para perto, para conseguir se manter firme. Por isso que quem é opositor hoje, amanhã pode não ser, porque depende muito de quem vai ser eleito, de como ele vai conseguir trabalhar. O cenário muda completamente. A gente tem, muito se fala, né, do centrão no Congresso, né? Porque são partidos, assim, expressivos. Centrão é quem está em cima do muro? A gente pode dizer que sim. Não é aberto para o público isso, né? Mas pode-se dizer que sim. Mas o Centrão, na verdade, é quem manda ali, né? É quem tem... Se você tem o apoio do Centrão, você tem tudo. Então, basicamente, até nesse livro fala, se você não consegue o apoio de muitos partidos, a chance de você ter o seu governo derrubado, que foi o que aconteceu de impeachment que a gente sofreu em 2016, a chance é muito maior. Agora, se você tem o apoio do Centrão, você está mais tranquilo. Então, por isso que hoje a gente tem várias denúncias, né, para iniciar o processo de impeachment, mas não inicia porque ainda existe Quem segura isso? Existe alguém ali que apoia ainda o governo, não é interessante e tal. Porque se você coloca em pauta um processo de impeachment e aí isso não passa porque precisa de aprovação, né? Precisa que a Câmara defina uma maioria ali para votar a favor. Se isso não acontece, o presidente que estava sofrendo o impeachment, ele volta muito mais forte. Então, será que é interessante a gente fazer todo esse desgaste das instituições democráticas para colocar algo em pauta e aí isso não passar? Tem que ter uma certeza muito grande, tem que ter um motivo muito grande para iniciar um processo de impeachment. E tem que ter o apoio da maioria, né? Em 2016, a gente tinha o apoio popular muito grande, né? Então, quando As passeatas, os protestos do país inteiro. Sim, de 2013 a 2016, a gente teve uma movimentação muito grande de passeata, de manifestação, de realmente indignação, assim, né? Porque a gente vem vivendo, de 2007 para frente, muitos escândalos de corrupção, né? E isso mexe com o âmago da sociedade e ela tem, pela Constituição Federal, ela tem total direito de reclamar. Então, ela tem direito de apresentar ideias, propostas, se manifestar. E ela não faz isso só com o voto, né? Ela faz isso o tempo inteiro. Então, quando começou a ter essa inflamação de pessoas indo para a rua, falando chega, basta de corrupção, o Congresso já começa a falar, opa, se eu não me posicionar aqui, eu não vou me reeleger. A sociedade está pedindo que eu me manifeste. E aí, com isso, quando veio o processo de impeachment, já tinha um apoio popular muito grande, e aí isso passa. Agora, quando não tem, quando você tem ainda um presidente que ainda está com bastante apoio, né, seja apoio do Centrão, seja apoio dos partidos que já sempre estiveram com ele, esse processo de impeachment ele não vai para frente. Isso é normal. É por isso que é muito importante... Eu sempre falo, né? Em 2018, a gente tinha muita ideia, pelo menos assim, eu vi muitas pessoas falando isso, de eleger pessoas que não eram políticas. Existia muito político com esse discurso, né? Tipo, eu não sou político, eu sou administrador de empresa, eu sou outra coisa. E a gente esquece que, na verdade, a política é uma profissão, gente. A política é uma profissão como qualquer outra. Ela precisa de uma experiência, uma bagagem, né? Então, quando o presidente chega lá e ele não entende de política, ele não entende como funciona o jogo, ele não entende que ele precisa estar lá dentro do parlamento, ele precisa entender como é que os congressistas estão pensando. Se ele não tem isso, ele fica muito engessado na pauta dele. Para você ter uma noção... O presidente que a gente tem hoje, ele foi o presidente que mais editou decretos desde o Collor. Então, ele é o segundo, ele só perde para o Collor. 237 decretos dentro de 6 meses. Por que isso aconteceu? Porque o que ele queria fazer de lei, ele não estava conseguindo aprovar
no Congresso, porque ele não tinha essa coalizão, ele não tinha aquele jogo político, Não sabe? tinha O jogo maioria. de cintura. Então, o político, ele precisa ter esse jogo de cintura com outro poder. Ele não consegue fazer nada sozinho, né? E aí, acabou que ele começou a ficar muito restrito, ele ficou engessado, ele não conseguia fazer as pautas dele valer, né? Então, a gente precisa entender que o Executivo e o Legislativo, eles se conversam e eles precisam estar, sim, entretidos e, assim, pelo menos um pouco pensando junto. Porque se o político não tiver maioria, ele não vai conseguir colocar as pautas dele em ordem, assim, não vai conseguir fazer o que ele prometeu em campanha. E para o presidente isso é horrível, porque aí ele não consegue a reeleição, né? Exatamente. Acho ele que é bem desafiador. já se elegem pensando na reeleição, né? Exato. Ou se não vão se reeleger naqueles que eles vão indicar. Né? O ano eleitoral é sempre o ano que a gente mais vê o político trabalhar, né? Você vê asfalto novo, você vê a rua pintada. A praça linda. É sempre assim. E a gente não cobra durante esses 4 anos, só no último ano que a gente fica de olho nisso, né? Você falou uma coisa muito interessante lá atrás, falando sobre o número, são 513 deputados, né? Que a ideia, me corrija se eu estiver errada, a ideia de que tenha maior representatividade das pessoas, da população em geral. Sim. Mas se a gente for ver, a maioria das pessoas são homens brancos que já tenha uma bagagem aí na política, né? Ou seja, de família que veio de política, não representam muito bem. Na prática, não está acontecendo isso. Infelizmente, né? Qual que é a importância da gente ter, por exemplo, eu sei que tem, não sei se é o nome, se é cotas que fala para mulher, é cotas que chama mesmo? A gente pode chamar de cotas. Cotas para mulheres, para negros, para povos indígenas. Como é que a gente trabalha isso, né? Como, é só a questão do voto mesmo? Ou tem alguma outra maneira da gente, não de eleger, que eleger é só através do voto, mas de estimular a visibilidade dessas pessoas, a importância dessas pessoas, né? A importância dessas pessoas, para mostrar para a população que não vai ser bem representada se tiver pessoas muito diferentes delas. Exato. É muito importante a gente ter ações afirmativas, né? Acho que esse é o ponto. Quando a gente determina que um partido precisa ter um número X de cadeiras, né, para candidatos, mulheres, negros, etc., a gente aumenta a representatividade. Porque como que eu vou me sentir representada? Como que eu vou atingir os meus direitos se eu não tiver ninguém lá pensando neles? Então, se você tem uma maioria de congressistas homens, ninguém vai pensar na pauta da mulher. É muito difícil, né? Assim, ninguém é muito exagero. A gente tem que reconhecer que existem mais difícil, né? É mais exato. Difícil que isso aconteça. É mais difícil porque a prioridade da pessoa é outra. Não faz parte do mundo dele, talvez. Não faz parte, não tem ele não ideia sente. Da importância. Exato, ele não sente a necessidade disso. Então, a representatividade é muito importante, não só para você ter alguém lá que vai defender a sua pauta, como também para você acreditar que você também pode. Eu acho que essa representatividade é muito importante. Você olhar uma pessoa negra, por exemplo, um presidente dos Estados Unidos ser negro, isso é muito importante. Isso fortalece a causa muito, assim, de uma forma que inflama mesmo a sua paixão. Você fala, pô, eu também posso participar da política. Então, para todos, né? É para todos. E se eu não estiver lá presente, ou não tiver alguém dos meus lá presente, eu estou perdendo. Né? Então, esse envolvimento com a política, a representatividade é bastante importante, Dani. Assim, a gente precisa começar a pensar em ações afirmativas. Da mesma forma que a gente teve a política de cotas para a universidade, e assim, óbvio, tem muitas coisas a serem melhoradas? Tem. Mas a gente precisa começar por algum lado. Então, precisa ter um partido que realmente leva a sério essa questão de... Porque a gente viu que teve escândalos de corrupção nesse sentido também, né? De forjar que estava tendo espaço para mulheres e, na verdade, não estava. Então, a gente precisa ter partidos que realmente levam a sério isso e a gente precisa começar a se organizar e começar a ver candidatos que têm essa representatividade, porque senão a gente não vai ter efetivação de direitos. Então, se a gente depende, porque isso é muito importante que seja dito, não existe nada fora do limite da política. Se a gente quer que seja alguma coisa feita, a gente precisa de um partido político, a gente precisa que seja respeitado o regime democrático, que seja respeitado o procedimento de leis, a gente precisa de tudo isso. Então, a gente precisa entender que o partido político precisa levar a sério. E a gente, como eleitor, a gente precisa votar a sério. Né? A gente precisa entender como as coisas funcionam. O nosso papel é muito maior do que só naquele dia apertar aqueles dígitos ali, aqueles números e virar as costas para a urna, para a política, fechar os olhos. E falar, fiz a minha parte. Não, a sua parte é todo dia. Porque a política, ela influencia na nossa vida
todos os dias. A gente pode não perceber, mas está no ônibus que a gente pega, está no abastecimento da gasolina, está no arroz e no feijão que eu compro. A política está em tudo. Então, se a gente não tem esse comprometimento, a nossa vida vai sair perdendo. A gente que vai sair perdendo, né? Então, a gente precisa ter comprometimento e entender que mais ou menos funciona como se você estivesse entrevistando alguém para trabalhar na sua empresa. Então, o que esse político tem para me oferecer? E se eu não entender como funciona o sistema político, eu não sei se o discurso dele só é bonito e não é prático, ou se tudo que ele está me falando realmente é capaz de ser colocado em prática. Então, eu preciso entender que existe uma lei orçamentária, eu preciso entender que o legislativo precisa aprovar essas leis orçamentárias, eu preciso entender se realmente é de competência dele, o que ele está falando que vai fazer. Então, tudo isso precisa ser entendido para que a gente tenha confiança e realmente, assim, colocar em prática o que a gente precisa para uma política mais democrática, né? Então, se a gente não tiver esse cuidado, essa participação, a gente acaba saindo perdendo, sabe? Eu acho que é por isso que conversas que nem essa que a gente está tendo aqui é importante, né? Porque, às vezes, muitas vezes, o candidato promete uma coisa que não é da competência dele. Não é. E a gente fala, nossa, eu gostei disso. Isso faria diferença na minha vida, na vida da minha família. E aí a gente volta no cara e o cara não tem poder para aquilo. Não tem, exato. E aí eles se aproveitam disso, né? Eles se aproveitam muito. Eles sabem o que falar, sabem se vender, né? Sabem se vender. E como que a gente procura, né, saber qual que é o melhor candidato? Porque ali, quando você vê o horário político, é todo mundo perfeito, né? Ou injustiçado, sofreu alguma... Mas não foi minha culpa, foi o pessoal, foi a oposição, foi não sei o quê. Sim, sim. Como que a gente se fortalece? Como que a gente consegue escolher bem? E aí eu queria que você já falasse também sobre a ficha limpa, né? Qual que é o papel disso tudo na escolha dos candidatos? Olha, a gente precisa, primeiro, entender o que um governador faz, entender o que um presidente da República faz e qual vai ser o papel do legislativo. A partir daí, a gente pega os candidatos e a gente pesquisa. Hoje a gente tem acesso à internet, isso é muito fácil. Uma coisa que aconteceu lá em 2002 na sua vida vai estar no Google. Então, para esses políticos, é muito importante a gente acompanhar o que ele fez até aqui, além das pautas que ele defende. Por que eu digo isso? Porque tem muita coisa que a gente deixa passar e que a gente esquece que aconteceu, e aí quando o cara aparece 8 anos depois para se eleger de novo, a gente já esqueceu o que aconteceu ali e a gente elege de novo. Isso, assim, inúmeros, né, exemplos a gente tem, né? A gente acha que todo mundo é igual, né? A gente acha que todo mundo... O brasileiro acha que tá meio desgostoso com política. Não, isso com certeza. Isso, assim, tá muito descredibilizada a política. E a gente só tem a perder com isso. Porque quando a gente desiste da política, não sobra nada pra gente. Sabe? A gente não consegue mais efetivar nada. Então, se a gente não acompanha a pessoa que a gente elegeu ou a pessoa que foi eleita, às vezes não é como a gente quer, né? Elege outra pessoa. Se a gente não acompanha e decora aquilo mesmo, né? Não pode esquecer, não pode ter a memória curta. A gente acaba incorrendo no mesmo erro. Então, hoje em dia, a gente tem bases, por exemplo, no TSE, que ele te fornece aplicativo para você pesquisar lá. Você vai lá, coloca a sua cidade, você coloca o candidato, você coloca o partido. Você tem dados de partidos com maior barramento de ficha suja. Olha que bacana. A gente tem dados disso, qual é o partido. Esse é aplicativo do TSE? Só jogar lá na... O TSE, ele divulgou esse aplicativo em 2020. Eu não sei se ele ainda está ativo. Mas em 2020, nas eleições de 2020, foi bastante interessante. E mesmo que o TSE, assim, está sempre divulgando dados em relação a isso, né? O TSE, ele tem um papel muito importante. Acho que nessas eleições desse ano, ele vai trabalhar bastante, viu? Vai ser muito desafiador, Dani. Você não tem noção. Principalmente para a questão das fake news, né? Mas o que eu ia dizer, né? Até entrando no assunto da ficha limpa. Na Constituição Federal, num primeiro momento, a gente não tinha essa ideia de se analisar a elegibilidade, né, então a possibilidade do candidato se eleger, de acordo com o passado dele. A gente não tinha. Veio uma emenda constitucional que trouxe essa ideia. Gente, vamos olhar a vida pregressa do candidato para ver se ele pode se eleger? Então, a Constituição ela se limitou muito a falar de requisitos do tipo idade, se era alfabetizado ou não, muito restrito, uma coisa que a pessoa adquire com o tempo, né? Não necessariamente com a moral. E aí, quando veio essa emenda constitucional,
foi necessário que fizesse uma lei complementar, a Lei Complementar 64, falando da elegibilidade, né, dos requisitos de elegibilidade, mas isso ainda não tratava do passado, da análise do passado do candidato. E aí, quando começou esse movimento, lá em 2007 em diante, da indignação com a corrupção, da gente realmente, assim, insatisfeito, não aguentando mais ouvir tanta coisa sobre corrupção, os movimentos sociais começaram a se organizar, inclusive foi um movimento social anticorrupção, surpreendentemente junto com a Igreja Católica, foi um bispo também que ajudou. E aí eles se juntaram e começaram a juntar a OAB e advogados e professores, se juntaram para fazer a lei da ficha limpa. Falou, a gente precisa de uma lei que coloque em pauta a vida pregressa, que faz um filtro. Eu preciso filtrar quem vai se candidatar. Né? E aí a lei da ficha limpa veio muito nesse sentido, assim, com uma comoção, e foi uma lei de iniciativa popular. Olha o quão bonito é isso, né? Isso a sociedade organizada sim, consegue mais do que imagina. Sim, a sociedade organizada e, assim, exercendo o poder mais básico da cidadania, que é participar diretamente de um projeto de lei. Isso é muito legal, isso deveria acontecer o tempo inteiro, né? Devia ser mais frequente, né? Devia ser mais frequente. E aí, conseguiu mais de 1 milhão de votos, né, por iniciativa popular, levou esse projeto de lei pro Congresso, né? E aí os deputados, surpreendentemente, aprovaram essa lei. Num primeiro momento, a lei da ficha limpa, ela tinha uma tolerância zero, assim, né? Ela falava que, assim, você tem qualquer denúncia, foi julgado por um juiz... Ela era bem rígida. Foi julgado por um juiz, você já ficava inelegível. O terror de todo mundo, Nossa, imagina! Deputados não devem ter dormido essa noite. E aí, no Congresso, eles conseguiram subir isso para pelo menos 2 julgamentos, né? Então, quais são os desafios da lei da ficha limpa, que são os pontos polêmicos, né? A lei da ficha limpa, ela determina que se você tem uma denúncia de um crime eleitoral, ou qualquer crime contra a administração pública, outros crimes que a lei estipula, se você tem uma denúncia e um juiz, em primeira instância, que a gente chama, julga, você ainda não está inelegível, se você é condenado em primeira instância. Você pode recorrer. Quando você recorre, aí o julgamento é por um órgão colegiado, que é isso que a lei da ficha limpa fala. A partir do momento que você tem uma decisão colegiada, falando que você está, sim, errado, que você foi condenado... Colegiado significa que é mais de um. Isso. Pelo menos 3 juízes falando para você, realmente você está errado. Na primeira instância estava certo, você está condenado. A partir daí, você já fica inelegível. Então, você tem esse gap, né, entre a primeira instância e a segunda. Você ainda tem a possibilidade de ainda se eleger, mas teve uma decisão colegiada. Então, pelo menos 3 juízes julgando você condenado, você está inelegível. Então, isso já foi muito desafiador para o sistema legislativo. Muita gente deixou de participar do sistema das eleições por conta disso, né? Sim, em 2020, a gente tem dados do TSE falando que pelo menos 2.700 pessoas ficaram impedidas de se eleger. Nos livramos de 2.700 buchas aí. Exatamente, 2.700 pessoas que seriam problemas no futuro. Exatamente. Então, é uma lei que realmente, assim, trouxe uma rigidez, né? Porque se você for olhar o princípio constitucional, na verdade, você precisa de uma sentença transitada em julgado, que é quando a gente fala que não existe mais nenhum recurso, para você dar uma sanção para aquela pessoa. Na lei da ficha limpa, não. Se considera que, assim, a partir do momento que você tem uma decisão com pelo menos 3 juízes julgando que você está condenado, você já está inelegível. E outra coisa que a lei da ficha limpa também trouxe é a questão que antes a inelegibilidade era por 3 anos. Imagina, 3 anos você não cumpre nenhum mandato. Você voltava a se eleger muito rápido. Exato. E aí a lei da ficha limpa aumentou isso para 8. E mais, que foi o ponto, assim, que o STF teve que se debruçar sobre a questão. A partir de quando conta esses 8 anos? Então, se você tem 8 anos, na verdade, o que acontece? Eu sou candidata. Fui tentar me registrar minha candidatura, me barraram porque eu tinha uma decisão de segunda instância. Beleza, eu posso recorrer dessa instância, mas eu já estou inelegível até eu recorrer para outra instância. Já estou inelegível, já está contando o meu prazo de inelegibilidade. Se eu vou para outra instância e aí condenam de novo, e aí eu tenho que cumprir pena, eu fico mais todo o período de cumprimento de pena inelegível. Quando eu termino de cumprir a pena, passei tudo que eu tinha que passar, cumpri a minha pena, agora vai? Não, mais 8 anos. Então, assim, tem candidato que fica 20 anos inelegível, porque ele tem
o trecho entre o órgão colegiado julgar e a sentença sair, depois, mais o tempo que ele cumpre a pena, se acontecer dele for condenado, mais os 8 anos. Então, isso, assim... É uma punição de verdade aí, né? Não é esses 3 anos que era só uma brincadeira. Era só uma brincadeira. Era uma forma de você conseguir, né, passar pela margem ali e conseguir se eleger de novo. Então, a lei da ficha limpa, ela foi muito expressiva, ela foi muito importante, ela trouxe... ela deu o pontapé mesmo para a gente começar a discutir isso politicamente e colocar no papel. Eu preciso que esteja no papel esse filtro. Então, eu vou começar a levar a sério, né? Isso é muito importante da gente entender. Quando a sociedade se organiza e coloca, né, e vai em frente e fala, olha, eu não vou mais tolerar isso, se precisar criar uma lei, eu vou criar, e aí vocês vão ter que aprovar, porque não vai mais ser assim. Quando a gente começa a fazer isso, lá em cima, né, o Congresso, ele treme, porque ele fala, eu preciso de vocês para me reeleger. Então, se eu não estiver fazendo o meu trabalho, vocês não vão me reeleger. Isso é como deveria ser. A gente tem um poder que não tem conhecimento desse poder. Não tem. E as coisas vão acontecendo na nossa vida e realmente eu entendo isso, né? A gente tem tanta coisa para fazer, né, Dani? A gente tem família para cuidar, o nosso trabalho, um monte de coisa para resolver, um monte de imposto para pagar. Com que tempo eu vou participar da política, né? Talvez isso deveria ser ensinado já nas escolas, mostrar para as crianças. Com certeza. Né? Qual que é o papel, qual que é a importância. Exato, enfim. Com certeza. Ana, obrigada. Nosso tempo acabou. Infelizmente, passou tão rápido. Nossa, passou rápido mesmo. Né? E mostrou pra gente, acredito que para quem está nos ouvindo também, que política pode ser um assunto leve, gostoso, que pode render. Né? Não é sobre um contra o outro, é muito mais amplo. Sim. Né? Dani. E se eu pudesse, assim, finalizar, se você me permitir... Claro, fica à vontade. Só uma conclusão mesmo, assim, sobre a ficha limpa. Leis anticorrupção são muito importantes. Mas nenhuma lei anticorrupção vai ser tão eficaz quanto um eleitor bem informado. Entendeu? Então, não vamos esperar o filtro vir da justiça, do Poder Judiciário. Vamos fazer o nosso filtro. Então, a gente tem um acesso à internet, é muito importante que a gente use, que a gente pesquise, porque o candidato, ele trabalha para você, ele é o seu funcionário. Então, é você que precisa fazer essa escolha bem feita. Exatamente. Lembrando que a gente tem até 2 de outubro, quando é o primeiro turno, né? Para pesquisar, para pensar, para analisar bem, ver quem está na frente aí, se você gosta, se não gosta. Sim, assistir os debates. Exatamente. Tem ferramentas, né, Ana? Existe Tem ferramentas. É só a gente estar sempre com o celular na mão, né? Vamos ali, pesquisar rapidinho, olhar o histórico. Isso tudo faz total diferença. Vamos ouvir o EnsinaCast e aí a gente vai ficando mais espertinho na hora das eleições. Obrigada, Ana. Obrigada a você, Dani. Foi uma oportunidade única. Realmente é muito importante esse tipo de trabalho, viu? Muito obrigada, viu? Obrigada. Você que está nos ouvindo, semana que vem vai ter mais conteúdos aqui sobre cidadania e sobre o terceiro setor. Então, te espero até lá.